Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Meu nome é Maria Isabel e hoje a gente vai fazer a segunda parte da aula de regionalização do espaço mundial. Como se a gente fosse falar de todas as regiões, de todos os continentes, o vídeo ia ficar muito extenso, eu priorizei algumas das mais importantes e das que mais caem no Enem, das mais relevantes, né, para o contexto mundial, e decidi fazer um pequeno resumo no material de apoio que vai ser postado junto com essa aula. Então, não esquece de ler o material de apoio, porque lá vou explicar um pouquinho sobre cada uma das regiões de todos os continentes, e aqui eu vou só sintetizar um pouco das mais importantes. Já pegando esse gancho, vou falar um pouco sobre o Oriente Médio, que é um assunto extremamente extenso e extremamente interessante de entender também, mas que eu vou tentar resumir ao máximo só para os pontos-chave que caem no Enem. O Oriente Médio ele fica na junção da Eurásia com a África e do Mar Mediterrâneo com o Oceano Índico. Ou seja, ele é uma grande encruzilhada para o velho mundo. E se você gostaria de fazer uma transação comercial naquele momento, né, você necessariamente precisaria passar por ali. Isso fazia com que existisse um sincretismo muito grande de várias culturas nesse local, porque passavam diversos povos por ali diariamente. E se a gente for pensar, foi exatamente isso que fez com que surgisse a filosofia ocidental na Grécia, né? Esse contato de vários povos, essa miscigenação ideológica. Aconteceu uma coisa bastante similar no Oriente Médio, e lá é o berço de diversas religiões e filosofias, e eu posso citar aqui o cristianismo, o islamismo, o judaísmo, o zoroastrianismo, o maniqueísmo e várias outras, inclusive. Ao longo da sua história, ele tem sido um grande polo de negócios, né? Como eu já citei. O que torna ele uma área extremamente estratégica do ponto de vista econômico, político, cultural e religioso. Também faz com que ele seja uma área extremamente sensível e instável, né? Porque é uma área muito desejada por povos muito diferentes. Então acaba que ao longo da história existiram diversos conflitos, e não só pelos povos dessa região, mas também influenciados por povos alheios, né? A gente tem como exemplo a criação do Estado de Israel, que foi uma criação proposta pela Organização das Nações Unidas. Ela não partiu do território palestino, né? E esse território palestino ele era prometido ao povo palestino desde a Primeira Guerra Mundial, quando esse povo ajudou na derrota do Império Turco-Otomano. Então a Inglaterra cedeu esse território ao povo palestino, que foi retirado de lá com a criação do Estado de Israel, que foi uma interferência externa. E essa interferência externa gerou um conflito que existe até os dias atuais. A gente pode citar ainda a guerra na Síria, que ela parte da Primavera Árabe, né? Que gerou uma guerra civil com o objetivo de retirar, né, um governo autoritário. Isso foi financiado, né? A gente sabe hoje em dia que vários grupos rebeldes foram financiados pelos Estados Unidos. O Estado, né, foi financiado pela Rússia. A guerra Irã-Iraque também foi onde União Soviética e Estados Unidos financiavam lados diferentes da guerra. Então, acaba que os países do Oriente Médio eles acabam sendo peões, né, da cultura ocidental, porque todo mundo deseja ter influência nessa região. A gente também pode citar o fato que foge um pouco dessa questão étnica e dessa questão histórica, que é o fato de que lá existem 60% das reservas de petróleo do mundo. Então, ela não é apenas uma região estratégica, ela é uma região muito rica. E é por isso que todo mundo quer ter um pedaço de lá. E enquanto houver esse desejo, vão haver diversos conflitos, tanto os antigos, que vão se manter, quanto novos, que vão aparecer também. A gente vai falar do Extremo Oriente, que também é conhecido como Ásia Oriental, e contempla a China, o Japão e a Península Coreana, ou seja, a Coreia do Norte e do Sul. Algumas vezes
A Mongólia também é considerada parte dessa região, apesar de apresentar uma discrepância muito grande quando a gente fala de sociedade e economia com os outros países que estão ali. Lá, a gente observa quase 1/5 da população mundial, e por isso ela é considerada uma das regiões mais populosas do mundo, onde habitam 1,5 bilhão de pessoas. Ela é também a região mais rica da Ásia, possuindo duas potências econômicas, que são a China e o Japão, que correspondem à segunda e à terceira maiores economias do mundo atualmente. E as economias dessa região, elas se caracterizam por produtos industrializados de alta tecnologia na Coreia do Sul e no Japão, e por produtos de baixo valor agregado na China, como eu já tinha mencionado anteriormente. Então, agora a gente vai falar sobre a regionalização sociocultural da África, começando pela África do Norte, que também é referida como África Islâmica ou África Branca, sendo que esse segundo ele é considerado errado hoje em dia, então ele não é mais utilizado. E ele delimita, né, os países do norte do continente africano, sendo eles o Saara, o Marrocos, a Argélia, a Tunísia, a Líbia e o Egito. Todos esses países fazem parte da Liga Árabe e 5 deles compreendem o que a gente chama de União do Maghreb Árabe, que é uma organização de integração econômica. Esses países eles têm uma proximidade cultural bastante grande, como eu já tinha comentado antes. Ele meio que coincide com a África do Norte, né, com o que a gente chama de África Setentrional, e eles têm essa história próxima, principalmente pela difusão do islamismo nessa região. Falando agora sobre a África subsaariana, essa é a região que contempla os países ao sul do deserto do Saara, e no início do século XIX ela começa a ser chamada de África Negra, por ela ser uma região habitada por pessoas de pele mais escura, né, que ainda não tinha sido desbravada pela Europa, mas esse termo já caiu em desuso e hoje em dia ele é considerado pejorativo, inclusive é por isso que a gente para de chamar a África Islâmica de África Branca. Essa região ela é tida como o berço da humanidade, então foi onde surgiram os primeiros povos autóctones e o Homo sapiens, né, a nossa espécie surgiu ali. Nisso a gente imagina que ela deveria ser uma região extremamente valorizada, mas muito pelo contrário, ela é considerada a região mais pobre do planeta, sendo que 33 dos países mais pobres do mundo estão localizados ali, e ela é uma região com problemas estruturais muito significativos, que, como eu já disse, são heranças, né, do colonialismo e do neocolonialismo, que foi feito por europeus e pelos Estados Unidos em países como, por exemplo, a Libéria, de uma forma muito exploratória e muito violenta também. Também dos conflitos étnicos que provêm daquela divisão europeia que eu citei, que desconsiderava completamente os grupos étnicos que estavam presentes ali. Tanto que, se a gente for ver as fronteiras dos países africanos, elas são bastante retilíneas. Elas parecem só geométricas, entendeu? Ao invés de as fronteiras da Europa, por exemplo, que são todas relativas ao relevo, à população, à cultura que está ali presente, né? Então, isso foi completamente desconsiderado durante a partilha da África e também é um resultado da instabilidade política que se instaura porque quase todos os países da África, né, com raras exceções, são países muito recentes. Eu já citei o exemplo de Cabo Verde, que a independência dele tem 40 e poucos anos, mas se a gente for olhar a independência da Eritreia, por exemplo, que foi o último país africano a conseguir, né, a soberania, essa independência só aconteceu em 1993, o que significa que até 27 anos atrás, a Eritreia ainda não tinha um governo próprio. Então, a gente não pode esperar que esses países se organizem rápido. A gente não pode esperar que esses países, depois de tantos anos de exploração, né, consigam se restaurar de forma rápida e sem ajuda, né? Porque, querendo ou não, ainda falta muito da compensação internacional pelo que esses países passaram, né? E existe um descaso muito grande para com o continente africano. Então, são países que
ainda vão demorar muito tempo até se organizar, até conseguir estabelecer uma paz para conflitos étnicos que acontecem, até conseguir se reestruturar economicamente. Então, até lá, a gente ainda vai observar bastante pobreza, desigualdade e baixos índices de desenvolvimento nesse local. Eu acho importante, quando a gente fala da África, a gente lembrar também que o motivo pelo qual esse continente foi tão atrasado na sua industrialização, no seu desenvolvimento, foi porque ele foi explorado, né, durante diversos momentos da história e de formas diversas. Inclusive, ele ainda é explorado, se a gente for pensar sobre o imperialismo que acontece atualmente, a hegemonia estadunidense, e toda essa pressão capitalista do livre mercado que acaba fazendo com que exista uma divisão internacional do trabalho que seja injusta, né? E isso priva realmente a África de conseguir se desenvolver mais. Então, acho necessário a gente fazer essa reflexão, porque, querendo ou não, em todas as regiões aqui eu citei bastante problema social, muitos defeitos, né? Mas a gente tem que entender que isso não provém do próprio povo africano, dos próprios povos, né? Porque são vários. Isso provém de uma colonização que foi feita de forma completamente exploratória e também uma divisão territorial que foi feita sem considerar nenhum tipo de critério cultural, critério étnico. Então, acabou que tribos foram divididas, inimigos foram colocados juntos, famílias foram separadas. Então, a gente tem que pensar também que isso atrasa muito o desenvolvimento de país, porque você não ter uma cultura coesa dentro do seu país faz você ficar perdido naquilo que você quer, na meta que você quer alcançar, na forma de alcançar isso. Então, o buraco é muito mais embaixo quando a gente trata da África. Inclusive, esse é um dos grandes problemas da regionalização. Nenhuma regionalização ela vai ser 100% prática e eficaz, porque você sempre vai ter uma discrepância entre aquela região, sabe? Entre os países que você coloca naquela região, ou entre as cidades que você coloca naquela região, porque existem muitos critérios a serem considerados e não é possível você considerar todos eles. Você vai ter que escolher, eventualmente, o que é que você vai priorizar na sua regionalização. Então, acaba que a gente sempre perde um pouco. A gente não pode... Por exemplo, agora se a gente vai falar de África do Norte e África subsaariana, a condição da África do Sul é muito, muito, muito diferente da condição da República Democrática do Congo. E os dois estão na mesma região sociocultural. Então, assim, sempre vai haver uma discrepância muito grande e a gente só tem que analisar a regionalização de acordo com o critério que foi proposto e tentar ignorar, né, nesse primeiro momento, os outros, porque senão a gente realmente nunca vai achar uma regionalização eficaz. Para terminar, a gente vai falar da regionalização socioeconômica da América, que, apesar de ser nomeada com um critério étnico e linguístico, ela é fundamentada sobre critérios principalmente econômicos e também de desenvolvimento social, né? A primeira América, né, a gente divide ela em duas, sendo que a primeira delas é a América Anglo-Saxônica, que é composta pelos Estados Unidos e Canadá, e ela foi predominantemente formada por ondas de povos originários da Inglaterra e do Reino Unido, né, como um todo, além da Irlanda, da Holanda, da França e da Alemanha. Ela é a região onde predomina o maior desenvolvimento econômico e social do continente americano, como eu já citei anteriormente, e a colonização dessa região ela foi de povoamento, diferentemente da colonização de exploração que ocorreu no resto do continente americano. E isso possibilitou com que esses povos tivessem mais liberdade, né, e independência para se desenvolver. Então, a gente... no Brasil, por exemplo, a gente foi muito mais explorado do que
as pessoas dos Estados Unidos, o que possibilitou os Estados Unidos de ter uma independência antes e fundamentar o seu Estado antes, entendeu? E por isso eles têm uma base mais sólida e uma estabilidade política mais precoce do que quando comparada ao resto do continente americano. A América Latina, por outro lado, ela é um grande mosaico étnico-cultural e econômico e social, porque existe tudo de tudo dentro da América Latina. A nossa divisão cultural, ela foi formada predominantemente por países que se constituíram a partir da ocupação de imigrantes originados da Espanha e de Portugal durante a época da colonização. E como eu já citei, a nossa colonização ela foi exploratória. Então acaba que os nossos países eles sofreram muito mais e eles foram muito mais atrasados para conseguir, né, se sustentar e se desvencilhar, né, dessa herança colonialista. Como a maior parte dos países da América Latina teve uma colonização espanhola, a língua predominante é o castelhano, que se diferencia um pouco do espanhol. Tem muita gente que trata como se fosse a mesma coisa, mas a melhor explicação para o que é o castelhano seria o espanhol da América do Sul, entendeu? Existe uma proximidade muito maior entre o espanhol da Espanha e o da América Central do que entre o da América do Sul e o da Espanha. Então a gente acaba chamando o espanhol aqui na América Latina de castelhano. Mesmo assim, a gente ainda observa que ele não é a única língua falada, né? A gente tem como exemplo o Brasil, é um país que fala português. A gente tem ainda países que falam francês, países que falam holandês, países que falam inglês. E é aí que a gente entende que, na verdade, a nossa divisão ela não é cultural. Ela tem a ver com o critério de desenvolvimento, sabe? Porque a América anglo-saxônica ela foi separada porque ela tem um maior desenvolvimento econômico e social do que o resto. E então todos os países que estão abaixo dos Estados Unidos são considerados mesmo países latinos, mesmo, né, não necessariamente falando uma língua latina, não necessariamente vindo de origem latina. Mais tarde, a nossa população ela foi complementada por um contingente expressivo de imigrantes, né? Como eu já comentei, principalmente da Itália, da Alemanha e do Japão, mas também um número expressivo de pessoas que veio do leste europeu e também um número expressivo de judeus e de árabes. Quando a gente está tratando de economia, a gente vê que a América Latina é bastante heterogênea, porque a gente observa países emergentes, né, como, por exemplo, o Brasil, o México, a gente pode ainda citar o Chile, a Argentina, né, que são economias que não são necessariamente desenvolvidas, mas elas estão num processo de crescimento muito grande. O Brasil, por exemplo, é a 8ª maior economia do mundo, mas aqui a gente tem índices de desenvolvimento humano extremamente baixos, extremamente discrepantes com outros países que estão no G8, né, que são os países mais ricos do mundo. Então, é por isso que o Brasil é considerado um país emergente e que ainda precisa de bastante desenvolvimento. A gente tem ainda países que apresentam um grau econômico de muita miséria, como é o caso do Haiti, por exemplo, que foi um dos países que foi mais covardemente extorquido, né, na América Latina, porque foi um dos primeiros países a ter um movimento de independência, onde a maioria da população, né, que era negra, decidiu fazer uma rebelião contra seus senhores brancos, já que a população era toda escravizada, né? E houve um grande massacre da população branca e colonizadora, né, francesa, no Haiti. E então a França concedeu a independência com o termo, né, com a condição de existir uma dívida muito grande, que, se eu não me engano, ela foi paga até os anos 90, até os anos 2000, alguma coisa do tipo. Então, é uma dívida que perdurou durante, tipo, muitos e muitos anos, quase um século, e é extremamente covarde cobrar isso de um país que não consegue se desenvolver. Então, ele foi extorquido e ele foi explorado,
e quando ele se tornou independente, ele continuou sendo explorado, e por isso é um país que não conseguiu se desenvolver, e que sofre hoje em dia com, é, como eu já citei, por estar num encontro de placas tectônicas, sofre bastante com desastres naturais, principalmente com atividade sísmica. Então, é um país que tem uma dificuldade muito grande de se desenvolver e precisa de uma ajuda internacional, né? E nisso a gente entende que a América Latina ela é um mosaico e que a gente não pode regionalizar ela de uma forma tão ampla, né? Existem diversas peculiaridades e diversas semi-regiões dentro dessa macro-região. Então, por isso que é importante a gente analisar regiões de acordo com diferentes critérios para a gente entender o que está sendo imposto em cada um desses critérios. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham entendido tudo. Eu vou reforçar que eu recomendo que vocês olhem o material de apoio que eu postei, porque lá existe uma explicação maior sobre cada uma dessas sub-regiões e também sobre os blocos econômicos mais importantes. E por mais que não seja tão fundamental para o Enem, é importante para conseguir entender a matéria como um todo. E não só essa matéria, mas também quando a gente vai falar sobre industrialização, urbanização, isso tudo conta para você entender por que os processos acontecem de formas diferentes no mundo todo, né? Então, é isso. Olhem o material de apoio, façam a lista e vejo vocês na correção.